Ora, Liliana, como é que estás? Por isto assim. Liliana entrou. Ui, isto aqui não está direito. Deixa eu ver. Pararapapá. Olá, Jacqueline. Então, só estou aqui a esperar mais 2 minutinhos para ver se entram mais pessoas e começo a falar sobre o tema desta live. Mais 2 minutinhos e começo a falar. Também isto vai ficar gravado. Vai ser fixe. Ui, está tudo bem aqui? Olá, Pi. Então, está tudo bem aqui, felizmente? Ok, mais 1 minutinho e eu vou começar a falar sobre o tema. Até às 9h05, no meu relógio são 9h04. E depois começo a falar sobre as emoções negativas, que é o tema de hoje à noite. Aqui no Instagram. Só estou a ver se isto aqui não cai do meu lado que está a pedir para cair. Ok. Ok. Ainda tenho alguns segundos. Se quiserem, se tiverem alguma coisa a perguntar ou assim, estou à vontade. Estamos ainda quase a começar. Já tiverem alguma cena sobre as vossas emoções, também podem perguntar à vontade. Por acaso é engraçado estudar bastante sobre coaching wellness, coaching de bem-estar, para quem não sabe. Por acaso é bastante interessante. Ok, são 9h05. Acho que vou dar agora o go a esta live. Esteja quem estiver, esteja quem não estiver. Isto vai ficar gravado, felizmente. Então vou dar o início. Bem, primeiro de tudo, acho que vou começar a falar sobre as emoções, que é o ponto principal antes de falarmos do negativo, e que é um expoente das emoções. Nós dividimos as emoções positivas e negativas para darmos algum relato ao que nós sentimos cá dentro, porque tudo o que acabamos por sentir, ou seja, todas as nossas emoções, são sinais de alguma coisa está a acontecer connosco. Agora, essas coisas que nos acontecem é que são negativas ou positivas. Nós, por norma, é que demos nome a todos estes sentimentos que sentimos dentro de nós. O ser humano tem tendência para querer explicar tudo o que é completamente normal. Nós queremos explicar às vezes até o que acontece por ser inexplicável e entra muitas vezes a física quântica e outras terapias holísticas e até mesmo a religião para quem é mais crente neste aspecto. E então acabamos por dar às emoções positivas e negativas nomes que toda a gente já conhece, desde a felicidade até à tristeza, desde a raiva até à tranquilidade, como utilizamos hoje. E parecendo que não, todas as nossas emoções afetam-nos de diferentes maneiras. E às vezes a mesma emoção pode nos afetar em várias emoções. Por exemplo, a felicidade pode ser uma felicidade tranquila, relaxante, ou pode ser uma felicidade entusiasmante e explosiva. A mesma coisa com uma tristeza. Nós podemos nos sentir às vezes tristes, mas com aquele sentimento de saudade de que as coisas vão voltar a ser como eram, ou podemos sentir uma saudade de que as coisas não vão voltar a ser como eram. As nossas emoções acabam por ter várias ramificações e às vezes tentamos dar vários nomes. Por isso é que eu gosto muito de utilizar aquela expressão aqui em Portugal de agridoce, porque é uma emoção, nem é positiva nem é negativa. Tem aquele sentimento bom, mas ao mesmo tempo não tão bom. É por acaso uma expressão que eu adoro usar, é agridoce. E então, eu por acaso, antes de começar esta live, lembrei-me de uma frase, aliás, tive um insight sobre uma frase que é, vou passar a citar: com constante hábito de emoções negativas, podemos acabar por criar padrões emocionais limitantes. Olha,
estes padrões emocionais limitantes são curiosos, porque eu durante a minha vida, quando tinha emoções negativas, eu acabava por torná-las num hábito meu. Uma das emoções que eu tornei um hábito durante a minha adolescência foi exatamente a frustração e a raiva. Eu lembro-me que havia momentos em que aconteciam coisas pequeninas, tipo, que hoje não me afetam, que não têm nada de mal, mas que antes, por ser um hábito eu estar constantemente zangado e frustrado, tudo vinha ao de cima. E às vezes eu nem estava com problemas nesse dia, mas só porque era um hábito, só porque eu tinha um padrão emocional negativo constantemente no meu corpo, acabava por nascer essa explosão tanto de raiva como frustração. Ou seja, com esta frase, o que eu quero dizer é que nós podemos tornar as nossas emoções um hábito, um padrão. Um dos exercícios que eu achei curioso no livro do Tony Robbins, do Desperta o Gigante que há em si, foi exatamente esta pergunta. Quer dizer, sim, foi uma pergunta. Foi uma afirmação e uma pergunta. Conta as emoções que tu tens por semana. Tens mais emoções positivas ou mais emoções negativas? E depois, quando começamos a escrever todas as emoções que temos num dia ou numa semana, acabamos por reparar que às vezes temos ou a mesma emoção constantemente ou emoções muito variadas. E às vezes podem ser mais emoções negativas ou mais emoções positivas. Para quem estiver curioso, eu agora já tenho um bom contraste de emoções positivas, sem stress, desde que entrei neste mundo. Mas é por acaso um desafio interessante que podem, e aliás podemos todos fazer, que é durante a semana, até mesmo no final da semana, anotar as emoções que tivemos. Eu lembro-me que um dos exercícios, quando comecei a aderir às emoções, a compreender melhor as minhas emoções, eu escrevia no final do dia todas as emoções que eu senti nesse dia, na minha agenda. E fui fazendo isso e no domingo fazia tipo um check-up. Ok, como é que eu me comportei a nível emocional nesta semana? Como é que o Fábio agiu? Como é que ele se sentiu? E tinha tantas emoções que eu acabava por ver na minha agenda que eu senti e eu ficava, como é que eu fui capaz de sentir isto? Isto pareceu-me tão insignificante. E realmente foi insignificante, mas na altura em que eu estava a sentir, aquilo era um boom. E foi isso que eu comecei depois a aprender a gerir. Foi a gerir as emoções negativas de maneira a que elas não fossem tão boom e fossem mais, como é que eu ia dizer, mais proativas no meu crescimento. Porquê? Porque eu defendo que as emoções negativas não são propriamente tão negativas como pensamos. E o que é que eu quero dizer com isto? É que as emoções negativas são um sinal de que algo está a acontecer na nossa vida ou até mesmo no nosso corpo, ok? As nossas emoções têm um grande efeito na nossa saúde. E eu comecei a utilizar as emoções negativas não como algo que eu queria afastar da minha vida, mas como um aliado ou gatilhos para eu compreender o que é que estava a acontecer. É exatamente a lei da causa e efeito, começar a entender a causa e não me focar tanto no efeito. Então, tal como as emoções positivas, eu abracei as emoções negativas, deixei-as saírem e sentir. Claro que isto depois depende do contexto. Eu, se estiver às vezes numa reunião, só porque me sinto zangado, não vou explodir por aí. Isto depois vai dependendo muito do contexto e de como queremos agir. Mas principalmente utilizá-las e deixá-las sair. Afinal, qual é a razão das emoções positivas por vezes durarem menos tempo do que nós desejamos? Do género, queria voltar a sentir isto, foi tão rápido este sentimento. É exatamente porque nós deixamos exprimir as emoções positivas, nós aceitamos e entendemos a causa das emoções positivas. É muito fácil, às vezes, quando nos sentimos felizes, lembramos, foi porque eu almocei aquele almoço favorito, foi porque eu estive com a pessoa que eu mais amei, foi porque eu estive com uns colegas e estivemos a divertir. Já com as emoções negativas temos tendência a não querer pensar sequer na causa. E isto acaba por criar um efeito redemoinho, um efeito que nós focamos tanto no efeito de porque é que eu estou a sentir isto, porque é que eu estou a sentir isto, e não encontramos a causa. E isto acontece a nível inconsciente. O nosso cérebro, para nos defender da dor, acaba por apagar a causa. O nosso cérebro tem 3 funções muito curiosas, que é apagar, distorcer
Ok, deu uma branca por acaso. Agora o meu cérebro não me ajudou muito, mas é apagar, distorcer e generalizar. É exatamente isso. É apagar, distorcer e generalizar a informação. Então, quando nós sentimos um elevado nível de dor, o nosso cérebro tende a apagar, distorcer e generalizar informações. Por isso é que muitas das vezes, quando nos zangamos com alguém, seja de que sexo for, acontece sair aquela frase tão famosa de que as mulheres ou os homens são todos iguais. E acaba por não ser simplesmente no momento o nosso cérebro para nos proteger, para não queremos às vezes identificar a causa, acaba por criar essa generalização. Afinal, é mais fácil criarmos uma generalização de que provavelmente todos os homens ou todas as mulheres são iguais, para que depois evitemos, por exemplo, uma das emoções consideradas negativas, que é a rejeição. E hoje vivemos tanto num mundo que tem tanto medo de um não, de uma rejeição, que é assustador como as coisas estão a descambar cada vez mais. Cada vez mais descobrimos notícias de incidentes e acidentes. Acidentes não, mesmo incidentes muito maus porque pessoas não sabem lidar com a rejeição. Violência doméstica, até mesmo pais que não se conseguem aceitar a independência dos próprios filhos. Porque nós estamos muito apegados ao que queremos, ao prazer. E não há mal nenhum nisso. Temos é só de aprender a cada vez mais a gerir este redemoinho dentro de nós, que não é muito difícil. O primeiro passo é principal, é saber quem nós somos e como nós nos sentimos em diversos momentos. Tal como as emoções positivas, como nós sabemos de onde elas vêm, as emoções negativas também precisamos de saber de onde elas vêm e aceitar que elas estão lá. Não é simplesmente, opa, estou a começar-me a sentir triste, estou-me a começar a sentir com saudades, não quero me sentir assim. Tu vais te sentir assim independentemente de aceitares ou não. O facto de tu não aceitares uma emoção negativa apenas vai reprimir durante um tempo. E aquilo vai acrescentando até ao ponto em que ela vai sair à força. E acredita, o teu corpo tem muitas maneiras de fazer com que certas ações tuas saiam à força. Aliás, uma dos melhores exemplos que posso te dar nisto é quando estás a fazer exercício físico e o teu corpo quer que tu pares, os teus músculos já não estão a aguentar mais, então dá-te quase como uma picada enorme nos teus músculos e sentes uma dor tão grande, nem é aquela dor de fazer exercício, é mesmo aquela dor de já não aguento mais. E paras por aí, porque realmente o teu corpo está-te a avisar. E tu, se não respeitares o teu corpo, acredita em mim, ele vai fazer com que seja respeitado. Só estou aqui a ajeitar o telemóvel porque a minha luz, como não está de frente, às vezes pode ficar aqui um bocado escura a minha cara. E é basicamente este o primeiro passo para as emoções negativas. É aceitá-las, tal como aceitamos as positivas, para que seja mais fácil identificarmos as causas das emoções negativas e conseguimos resolvê-las. Claro que com as emoções positivas nós não temos uma necessidade de resolvê-las. Nós queremos-a. Queremos sentir aquele prazer enorme. Com as emoções negativas já é diferente. As emoções negativas servem como um sinal mesmo de aviso de que alguma coisa está a mudar. Alguma coisa não está a sentir-se bem neste momento. Para que depois possamos sentir emoções positivas. Por isso é que eu vejo as emoções negativas não como inimigas, mas como aliadas. Porque quando eu estou a sentir uma emoção negativa, é por algum motivo. É porque alguma coisa não está bem ou porque me falta alguma coisa. Por exemplo, a carência. As pessoas têm tanta dificuldade em falar de carência. Todos os seres humanos têm carência. É normal. Somos seres vivos. Seres sexuais até. E a carência, às vezes, é uma das emoções que nos aparece sem aviso. E às vezes a causa de simplesmente queremos ter atenção e está tudo bem. É uma das causas mais fáceis de aceitar, mas muitas vezes entramos naquela. Estou a sentir isto outra vez. Mas um aviso, não tomem decisões quando estão carentes. A sério. Não tomem decisões quando estão carentes. Não é uma boa ideia. Aliás, não tomem decisões quando estão constantemente embebedados com emoções positivas ou negativas. Porque as nossas emoções vão afetar definitivamente as nossas decisões. Aliás, uma das razões para o amor acontecer, às vezes já ouviste dizer, é escolhe bem o ambiente. Porque quando estás num ambiente propenso a existir sentimentos de felicidade, amor, até mesmo mimos, por acaso foi algo que eu li num livro que eu veio de férias, quando crias um ambiente proporcional a uma emoção, tens tendência a ter um melhor resultado consoante a emoção que tu queres.
Daí muitos casais, quando vão ser, por exemplo, a mulher ou o homem, quando vai ser pedido em namoro, o outro tem tendência a escolher um lugar que seja da preferência da pessoa e que tem certeza que o encontro corra bem para que no fundo consiga obter um sim mais facilmente do que se ela estivesse quase neutra. Não é possível entrarmos num estado neutro, simplesmente aquele estado em que às vezes os homens dizem às mulheres: não estou a pensar em nada, simplesmente estou na minha. É possível entrarmos neste estado, aliás, é um dos melhores estados para tomarmos decisões. E o que eu ia dizer agora era mesmo uma experiência minha, que é, eu tenho tendência a entrar neste estado para poder escrever as minhas ideias e colocá-las em prática. É aí sim que eu faço isso. Então, o primeiro ponto que eu falei foi exatamente aceitar as emoções negativas. O segundo ponto é usá-las como as nossas aliadas. As emoções negativas estão lá para nos dar um aviso. Esse aviso pode às vezes ser algo que nós não queiramos ouvir de primeira, mas se descobrirmos essa causa, vamos saber lidar com as emoções negativas e com o que está a acontecer nesse momento. Por isso é muito importante conseguirmos olhar para as emoções negativas não como um inimigo, mas como um aliado. E eu sei que isto é complicado de agir assim, sem mais nem menos, mas quanto mais rápido conseguimos aceitar estas emoções negativas, mais facilmente temos tendência a resolver os nossos problemas de uma maneira mais soft do que se estivermos constantemente a repudiar as emoções. E neste momento eu quero te dar um exemplo que aconteceu quando eu entrei mesmo neste estado de aceitar as minhas emoções, porque como eu te disse antes no início desta live, para quem não esteve, uma das emoções principais que eu sentia constantemente era frustração, depois sentia raiva e que me acabava por levar ao ódio. E eu gosto muito de ver o ódio como o gêmeo do amor, porque nós, se não sentimos amor, podemos muitas vezes sentir ódio. É quase a mesma dimensão. O ódio é mesmo... é o oposto do amor. Para mim, é o gêmeo do amor. Ninguém o diz, simplesmente é a minha opinião. Para mim, o ódio é o gêmeo do amor. E então, eu, para aprender a lidar com essas emoções, para começar a lidar com um dos meus 4 impérios da vida, que é exatamente a emocionalidade, eu tomei medidas drásticas. Não estou a dizer para tu tomares, mas quero te dizer o que é que eu fiz para conseguir lidar com estas emoções negativas que me atormentavam e que eu cheguei mesmo a perder o controle de como geri-las. Olha, primeiramente eu comecei a acordar às 6 da manhã todos os dias, independentemente se fosse semana ou fim de semana. Por acaso, quando conto estas histórias às pessoas, elas ficam... porque simplesmente... Porquê acordar às 6 da manhã? Só por causa das tuas emoções? Exatamente porque... uma das razões porque eu sentia muitas vezes raiva ou frustração é porque eu me sentia desconfortável. Então precisava de me colocar em ambientes desconfortáveis para aprender a lidar com o desconforto. E acordar às 6 da manhã iniciou-se quando eu li o livro O Clube das 5 da Manhã do Robin Sharma. Aliás, como no título diz, eu acordo mesmo às 5 da manhã. Eu não quis ser tão radical, comecei a acordar pelo menos às 6 ou às 6:30. Mas entre as 6 eu acordava, sem desculpas mesmo. E então, para além disso, eu saía e ia dar uma caminhada. Ia aproveitar o ar fresco, ia aproveitar o nascer do sol e fazia um exercício que eu ainda hoje faço, que é extremamente bom para as nossas emoções e para a nossa vida, que é a gratidão. É sentir grato exatamente por conseguir acordar cedo, sentir-me grato por querer mudar a minha vida, querer mudar as minhas emoções e simplesmente deixar ir, aceitar. E isso parece que não, mas feito todos os dias, acabou por se tornar um hábito. Comecei a acordar às 6 da manhã, a sentir-me grato, já inconscientemente, a sorrir mais, que era algo que eu fazia poucas vezes. Eu acho que num dia eu sorria, 3, 4 vezes? Hoje em dia sorrio quase constantemente. Foi uma diferença muito boa na minha vida. E outra das coisas que eu fazia, para além de acordar às 6 da manhã e este exercício de gratidão enquanto caminhava e aproveitava o ar fresco e o nascer do sol, que me entregava uma energia muito boa. Já agora, depois é isso, é saberes o que é capaz de gerar boa energia dentro de ti. Isso também é muito bom. Fábio, mas o que é que isso tem a ver com as emoções negativas? Porque tu, quando começas a fazer coisas que tu gostas, apesar de estás a fazer uma coisa desconfortável, aliás, para mim era desconfortável acordar às 6 da manhã,
mas graças a depois disso ter algo confortável, acabou por não ser tão mau. Isto é um efeito que chamamos de alavancagem, que é trocar a dor pelo prazer. É ter um hábito que antes nos atormentava e encontrar um hábito que nos beneficia. Por isso, eu tinha a dor de acordar às 6 da manhã, que custava-me imenso, mas depois tinha o prazer de poder passear, sentir-me grato e ver o nascer do sol, que é uma das coisas mais bonitas que eu posso dizer que já vi na minha vida. E não é como acordar às 8 da manhã, irmos para o trânsito, temos faculdade, trabalho. É simplesmente caminhar para a natureza e aproveitar o nascer do sol. Mas o pôr do sol para mim ainda é mais bonito. Isto aqui, eu sou um bocado... Eu sou um fã do pôr do sol do que o nascer do sol. Mas adoro os dois. Então o que eu estava a dizer era... Outra coisa que eu comecei a fazer para me sentir... para lidar melhor com as minhas emoções e sentir-me bem... Foi também, esta aqui já é mais difícil de aceitar, que é banhos de água fria. Não é gelada, é fria. Porquê é que eu fiz isto? Porque banhos de água fria... Primeiro eu comecei a meter na cabeça, estava a começar a estudar, que banhos de água fria faziam muito bem à pele. E eu na altura tinha muitos complexos com o meu corpo, então também foi um boost para tomar banhos de água fria. E exatamente porque me causava desconforto. Punha-me numa situação super, mas super desconfortável. Então este foi o que eu demorei mais tempo a fazer, porque eu já queria mudar para água quente. O meu corpo já estava a dizer, Fábio, muda para água quente. Tens de mudar. Estás a começar a sentir desconforto, estás a começar a sentir bué frio, tu vais sair, vais estar a tremer, e o meu cérebro estava sempre a mandar, pumba, dor, para ver se eu mudava. Quando nós estamos a mudar um hábito, nós estamos a criar novas ligações neurais no nosso cérebro. E o nosso cérebro, quando faz isso, costuma enviar sinais de dor para que nós sigamos o caminho antigo, as nossas ligações neurais antigas. Por isso é que às vezes alguns hábitos, por mais simples que sejam, como o simples facto de fazer exercício, podem ser diferentes. Porque é aquela frase, eu já estou tão habituado a outra coisa. Claro, nós temos ligações anteriores que nos são mais confortáveis do que as novas que estamos a criar. Está tudo bem, é normal, completamente normal. O nosso cérebro tem dor a criar novas ligações. Não é dor física, mas é desconfortável. Então tenta-nos manipular. Por acaso é muito engraçada a nossa relação com o nosso cérebro. Nós temos uma relação de amor e ódio. É quase uma relação entre pais e filhos. Nós amamos-nos, mas ao mesmo tempo às vezes queremos distância. É uma relação muito interessante com o nosso cérebro. E quando aprendemos a nos relacionar com ele e com o nosso corpo como um todo, acontecem maravilhas. Mas a live de hoje é sobre as emoções e não sobre o cérebro. Então, isto foi o que eu comecei a fazer para as minhas emoções negativas. Quer dizer, foram duas coisas. Eu posso contar-te aqui durante a live inteira muitas mais coisas, mas acho que estas foram as principais. Foram as por causa da luz, desculpem. Foram as grandes reviravoltas na minha vida, que foi exatamente acordar cedo, começar a sentir gratidão pela minha vida, começar a sentir gratidão pelo que eu tenho e banhos de água fria. E apesar destas coisas parecerem super simples, deixa-me dizer-te que todas as tuas emoções, todas as tuas componentes da pessoa que tu és hoje em dia, é derivada de pequenos atos que tu fazes todos os dias. Uma pessoa não emagrece ou engorda de um dia para o outro. Não é por tu teres um dia em que comes muita porcaria ou teres um dia em que não comes praticamente nada que vai fazer completamente diferença no teu peso. É um acumular de gordura, é um acumular de exercício físico, é um acumular de umas dietas, é um acumular de tudo. E isto aplica-se em tudo na nossa vida. Muitas pessoas explodem, não é porque estão-se a sentir frustradas ou odeiam o que está acontecendo naquele momento, é simplesmente porque foram engolindo todos os dias alguma coisa negativa. Até pode não ter nada a ver com o assunto, mas como foram engolindo sempre emoções negativas, independentemente de quem esteja lá ou da situação, elas vão rebentar. E por vezes ocorre aquele efeito que nós temos tendência depois a nos desculpar. Eu não queria dizer isto. Na verdade nós queríamos dizer isso, mas era há uns tempos atrás, não era naquele momento. Daí ser um grande problema às vezes nós guardarmos constantemente as coisas. Por vezes temos mesmo de guardar. Lá está, isto depende muito de situação para situação. O que eu estou aqui a dizer é para ser refletido, não é para tomarem tudo à letra e fazerem, ok? Cada coisa
vai depender de pessoa. Por isso é que eu depois tenho serviços e trabalho com as pessoas um para um, que eu compreendo melhor quem é que as pessoas são e consigo estimular melhor uma mudança. Aqui em live, a falar para as pessoas não é bem assim. Eu falo de uma maneira em geral. Neste caso, uso o meu cérebro para generalizar. Calhou bem, como no início eu disse que o nosso cérebro generaliza. E é exatamente isto. A dificuldade de lidarmos com as emoções negativas é nada mais nada menos do que não as aceitarmos. É simplesmente o facto de nós querermos tanto fugir da dor que acabamos por ter um prazer muitas das vezes fútil. E muitas pessoas terminam em vícios, muitas pessoas terminam em hábitos que não são tão produtivos para elas e que muitas vezes elas desejam mudar e depois segue aquela frase de eu não consigo mudar, eu sou assim e ponto final. Na verdade isso é apenas uma desculpa que a dor está a entregar para que ela não sinta depois o prazer a longo prazo. Nós somos muito bons a ter prazer a curto prazo e a ter dor a longo prazo. É algo triste de se dizer, mas é algo que eu tenho experienciado até mesmo com clientes e outros e amigos e até mesmo por vezes comigo mesmo. Ainda sou humano, ainda caio em erros também. E eu sei que está tudo bem. Depois é um processo de reflexão. Mas o que costuma ser melhor normalmente é a dor a curto prazo e depois o prazer a longo prazo. Que foi, se pensares bem, exatamente o que eu fiz. Foi acordar às 6 da manhã, sentia aquela pequena dor de acordar, de ser muito cedo e de eu querer dormir. E o frio, era o frio de manhã, era a altura de inverno. Não, era outono, depois é que foi inverno. Então gostava-me ainda muito mais. Mas depois sentia um prazer enorme a dar aquelas caminhadas, a aproveitar o pôr do sol, o nascer de sol, peço desculpa. É simplesmente mágico. E é muito fácil, é incrivelmente bom estas mudanças simples. E deixa-me só ver o outro ponto que eu te queria falar, que é... Ok, já sei. Mas para não te deixar assim tão vaga esta live sobre as emoções negativas, uma boa técnica que eu também gostava de te ensinar é que, normalmente para emoções negativas, nós tendemos a ver muitas das vezes a emoção como uma coisa muito grande. Nós, na nossa mente, se pararmos por um segundo para pensar, tendemos a fazer uma grande imagem de alguma coisa que às vezes é pequenina. Um bom exemplo para te explicar isto é exatamente muitas das vezes o medo de algumas pessoas com pequenos insetos. É um inseto pequenininho. Nós somos uma grande pessoa. Porquê é que temos medo de alguma coisa tão pequena? É simplesmente porque nós temos um trauma tão forte às vezes, ou um medo simples com essa coisa, que acabamos por, dentro de nós, aumentar a imagem dessa coisa como se fosse um monstro. E afinal de coisas é uma coisa pequenina. Isto aqui foi algo que eu aprendi em PNL. E é exatamente olhar para as minhas emoções e começar mentalmente, sim, ouviste bem, mentalmente a começar a diminuí-las. E depois de diminuí-las fisicamente, aquele tão conhecido respira com calma, começar a respirar, acalmar a tua respiração. O processo começa por o processo mental e depois vai para o físico. Se tu começares pela mente e depois passares para a tua parte física, vais lidar melhor com essas situações. Eu antes tinha muita dificuldade, por exemplo, a receber comentários muitas vezes menos bons ou feedback que era bom para mim, mas eu na altura não apreciava porque gostava-me. Exatamente porque eu via aquilo como um grande problema e afinal era apenas uma frasezita, uma coisa que às vezes era dita por pessoas que não vão mudar em nada a minha vida. Mas eu via aquela coisa como um grande problema. Então foi uma das coisas que também comecei a fazer, foi começar a diminuir esse problema e fisicamente começar a adotar uma postura de ok, eu tenho que me sentir normal. E é forçar o corpo a adotar essa postura, uma postura neutra, uma postura relaxada. Aliás, é uma das coisas que eu muitas vezes utilizo antes de entrar em lives, antes de entrar por acaso em palco não, mas se entrasse em palco às vezes em apresentações, é adotar uma postura de confiança, de energia e de que as coisas vão correr bem. Uma emoção negativa também muito recorrente é exatamente o facto de nós pensarmos que vamos falhar. O sentimento de rejeição, o sentimento de que vamos falhar quando vamos fazer alguma coisa,
deixa-me dizer-te uma coisa. Se tu vais pensar que vais falhar e que estás nervosa que isso vai acontecer e que não queres que aconteça, vai acontecer. Porque tu já estás a pensar no falhanço, ou seja, o teu corpo já vai estar à procura de maneiras de tu falhares. Nós temos algo interessante no nosso cérebro que é uma parte, eu agora não me recordo o nome, mas por exemplo, quando tu vês uma marca de um carro e depois não te parece que esse carro aparece bastantes vezes, o nosso cérebro tem tendência a procurar o que nós nos focamos. Por isso, se tu te focares exatamente em, pá, eu estou a pensar que eu vou falhar, com licença, não sei o que é que vai acontecer, infelizmente vais-te autossabotar. Esta é uma das emoções negativas mais problemáticas porque as pessoas hoje têm muito medo de falhar, são muito perfeccionistas e isto acaba por não ser tão bom. Por isso, uma das maneiras para combater isto é exatamente ir com confiança, adotar uma postura de confiança e um mindset de que, ok, até pode correr mal, pode, mas eu vou dar o meu melhor. Só o facto de estás a pensar, eu vou dar o meu melhor, tu realmente vais dar o teu melhor. E independentemente do que te aconteça, vai sair o melhor que tu conseguires. É melhor do que tu estás constantemente a pensar, eu vou falhar, isto não vai dar em nada. O que é que eu vou fazer? É uma boa maneira de nós combatermos muitas vezes medos, por exemplo, de entrar em palco, às vezes de iniciarmos um novo emprego ou um novo lugar. É simplesmente deixar rolar. Deixa rolar, pensa. E quando tu dizes, eu não tenho expectativas de nada. Quando estás a ter expectativas de nada, já estás a ter uma expectativa negativa. Eu percebi-me disto porque eu pensava assim, eu não vou ter expectativas nenhumas, vou neutro, não vai acontecer nada. Mas eu realmente fazia isto porque eu sabia que tinha ter uma expectativa negativa. Por isso eu já estava a orar por uma coisa que eu não desejava. Estava a focar em algo que eu não desejava. Por isso eu comecei a pensar assim. Até pode acontecer algo que eu não queira, mas eu vou dar o meu melhor, eu vou ser a melhor pessoa, eu vou entregar o valor. E até agora tenho-me sentido muito bem a fazer isto e tem sido muito bom. Bem, são 9h34, por isso eu vou recapitular a live. Então, no início da live, eu disse-te para... Quer dizer, eu disse-te para não, desculpa. Eu disse que a melhor maneira de lidarmos com as emoções negativas é, primeiro, aceitar as emoções negativas como aceitamos as positivas. E para quem não esteve aqui está agora... Olá, Sara, tudo bem? E para quem não esteve aqui está agora... Ao aceitarmos as emoções negativas como aceitamos as positivas, é muito mais fácil de identificarmos as causas. Porque com as emoções negativas tendemos a focar no efeito e com as emoções positivas nós focamos na causa. Vou voltar a dizer o exemplo que disse no início. Nós, quando temos emoções positivas, nós sabemos muito bem qual é a causa dela estar a acontecer. Ou é porque almoçamos a nossa comida favorita, ou é porque estivemos com uma pessoa especial. Enquanto com as emoções negativas nós temos tendência a não nos focarmos na causa, temos tendência a focar-nos no efeito. Porque é que isto está-me a acontecer? Porque é que eu estou-me a sentir triste? Porque é que eu estou depressiva? Aliás, nós até podemos saber a causa. Mas inconscientemente o nosso cérebro, para nos proteger, tem tendência a... Esquece isso, não está a acontecer nada. E nós temos realmente de dizer, mandar esta mensagem ao nosso cérebro, que é, eu quero saber a causa. Porque se nós não soubermos a causa, não conseguirmos resolver o problema. Daí as emoções positivas serem muito mais... terem uma menor duração. Porquê? Porque é exatamente por isso. Nós sabemos a causa, aceitamos e vivemos. Com as emoções negativas nós já criamos resistência e elas têm tendência a reprimirem-se e depois passando o tempo voltarem a aparecer. E elas quando voltam a aparecer depois de serem reprimidas não estão contentes. Afinal, se os teus pais te tivessem se calhar fechado num quarto contra a tua vontade, tu provavelmente não irias gostar muito depois de sair e eles te pedissem desculpa. Acontece exatamente o mesmo com as emoções negativas. Lá está, pode não ser no momento, tu não precisas estar numa reunião com uma pessoa e explodir, mas podes... mas tu podes, de fora aquela pessoa que não gostaste da atitude dela, ou do que aconteceu, ou se não quiseres falar com a pessoa, que está tudo bem, não queres falar com a pessoa, peço desculpa pelo uso, isto às vezes fica assim. Se não quiseres falar com a pessoa, podes às vezes chegar à noite, escrever no caderno, ou deixar as emoções saírem. Uma coisa boa que eu costumo às vezes fazer depois de um mês para libertar-me de emoções é escrever
O que me incomodou nesse mês, tipo por alto em generalizações, e queimo o papel ou rasgo o papel. Eu adoro rasgar papel. Adoro mesmo. Então depois quando escrevo uma mensagem que me chateou, é como se estivesse a rasgar aquilo. E sabe muito bem. An- eh, Por acaso nem me lembrei que era da Cátia Damasceno. Mas... este foi o primeiro ponto da live. O segundo ponto foi tornar as emoções negativas e positivas... Aliás, não é tornar, peço desculpa. As emoções negativas e emoções positivas podem tornar-se hábitos. Nós podemos ter hábitos de emoções positivas e podemos ter hábitos de emoções negativas. Como eu te contei nesta live, eu acordava às 6 da manhã e tinha o hábito, inicialmente, de me sentir mal. Porque eu odiava acordar às 6 da manhã. Eu odiava sentir aquele frio, ter que mudar de roupa para ir passear. Eu odiava. Mas depois, com o exercício de gratidão, enquanto caminhava pelas ruas, pela natureza, a ver o nascer do sol, comecei a criar um hábito positivo, um hábito de que eu realmente até que gosto disto, até que me sabe bem. Então, já não me custava tanto acordar de manhã cedo, porque eu sabia que ia ter uma recompensa ao acordar. Eu sabia que ia poder ver o nascer do sol, que eu ia poder caminhar à vontade sem terem pessoas a falar, sem ter cães a ladrar. Simplesmente era eu, a natureza, o nascer do sol e o facto de eu estar grato. Então, eu tornei um hábito, algo que ao início era negativo, num hábito positivo. E, se isto ainda não te ficou bem esclarecido, quero também te explicar, voltar a explicar o que me aconteceu na minha adolescência, antes de eu conhecer este mundo de desenvolvimento pessoal, que era, eu tinha hábitos de me sentir frustrado, cheio de raiva, até levar ao ódio, porque eu sentia-me muitas das vezes desconfortável. E esse desconforto levava-me a estar constantemente frustrado e com raiva. Então acabou por ser um hábito eu estar em casa com raiva e frustrado. Muitas das vezes eu não tinha razão nenhuma. Mesmo, não tinha nenhuma causa. Só que... era um hábito. Por isso, muito cuidado. As nossas emoções podem se tornar hábitos. Aliás, nunca te aconteceu às vezes entrares num sítio e já te sentires, pronto, vamos a este sítio, não vamos. O próprio sítio, a mensagem que tem no nosso cérebro, eu disse, pronunciei mal, no nosso cérebro, já traz uma conotação emocional. Por isso, é uma chamada de atenção. Cuidado. Porque tal como podemos tornar hábitos e emoções positivas, temos muita tendência a tornar emoções negativas. E um segredo entre nós, a procrastinação é um excelente hábito negativo. Tens para ver a aplicação dessa técnica? Acordar cedo. Um vídeo sobre como acordar cedo com boa disposição. Por acaso é uma matéria interessante, mas era necessário muito trabalho matinal. E terceiro ponto que eu referi nesta live é o exercício de Peniel que eu referi, que é, lembras-te, sabes o que é uma fobia? Claro que sabes o que é uma fobia. Uma fobia é quando uma pessoa tem, por exemplo, uma fobia de uma aranha, tem tendência a ver a aranha como algo muito grande. As aranhas normalmente são seres pequenos, obviamente, toda a gente sabe disso. Claro que tem algumas exceções, por exemplo, na Austrália, mas não vamos falar da Austrália, estamos em Portugal. E essas aranhas pequenas, para uma pessoa com aracnofobia, têm tendência a tornar-se grande. Por isso, quando às vezes fazem hipnoterapia com uma pessoa que tem fobia a aranhas, essa pessoa tende a dizer que está pequena em comparação com a aranha. Porque ela realmente vê-se como um ser insignificante comparado a uma aranha. Mas é completamente o contrário. Então uma das maneiras de trabalharmos isso, e de que eu trabalho com os meus clientes, é exatamente diminuir essa imagem. É tornar a aranha num ser tão pequeno e às vezes tão divertido como dar-lhe uma peruca de um palhaço ou dar-lhe maquilhagem, alguma coisa que te faça rir, que a aranha deixa de ter um significado negativo e começa a ter um significado divertido. Por acaso é uma técnica curiosa e pouco conhecida, o que é completamente normal, porque dita desta maneira muitas pessoas pensam, isso é estúpido. E eu também pensei ao início, quando me falaram sobre isto. Eu pensei, aliás, eu quando fiz este exercício pela primeira vez foi para mudar de alimentação.
Eu queria comer mais vegetais, então queria dar o sabor de carne a vegetais. Eu achei, vou fazer esse exercício, mas não vai adiantar porra nenhuma. Achava que era estúpido, mas eu entreguei-me ao exercício. Deixa-me só ver as horas. E depois, quando fui realmente comer um vegetal num restaurante, eu experimentei, vou pedir alguma coisa com vegetais. Eu comi um vegetal e aquilo sabia-me a febras. Eu não estou a brincar, aconteceu mesmo. Aquilo sabia-me a febras. Eu nem tinha pedido febras, ok? Não tinha nada no meu prato para dar o sabor ao vegetal de febras. Eu fiquei, isto não é certo. Então depois voltei a fazer o exercício, mas desta vez, em vez de ser uma pessoa a fazer-me, fui eu que fiz-me automaticamente. E realmente funcionou. E começou a tornar-se um hábito. E a partir desse dia comecei a comer mais vegetais, apesar de já não saberem a febras. Dito assim, parece um bocado estúpido. E que realmente, isto é só uma história para ter nexo. Mas não tem, aconteceu mesmo. E eu ainda hoje nem me acredito nela. Mas por acaso é muito engraçada. E... eu vi os filmes todos de Harry Potter e é exatamente isso que eles fazem. É um processo... É um processo mental, mas fisicamente. Aliás, uma boa maneira de muitas pessoas ultrapassarem os seus medos é exatamente muitas das vezes escreverem, por exemplo, numa tábua de madeira ou num balão e partirem a tábua de madeira ou rebentarem o balão. E parece que o medo desaparece. Por isso é que muitas das vezes quando estamos furiosos é bom partirmos pratos porque estamos a exprimir a nossa raiva. Só que não dá para partir sempre pratos quando estamos furiosos. Não, é um bocado de prejuízo ao final do mês. Então, pronto. Estes foram os 3 pontos. E eu falei do 4º ponto, que deixa-me agora aqui recordar que não me está na minha cabeça neste momento, mas que eu falei... Deixa-me ver aqui nos apontamentos, peço desculpa. Foi do 4º ponto. Já me lembro. O 4º ponto é exatamente isto. Depois de passar por um processo mental, depois de tu mudares aqui na tua cabeça, esta aranha realmente já não é tão grande, já não me chateia, é mudares a tua fisiologia, é mudares o teu corpo. Normalmente quando nós estamos num estado emocional negativo, o nosso corpo tem tendência a mudar. Exatamente como um estado emocional positivo. Acontece exatamente a mesma coisa. Só que quando estás feliz, eu duvido que estejas simplesmente de cabeça para baixo feliz. Tipo, tu estás assim a rir-te. Não, tu estás assim a rir. Estás com os ombros para trás, estás a sorrir, estás com a cabeça levantada. Enquanto tu estás triste, duvido que estejas com os ombros para trás, com na direita e a sorrires. Não estás, pois não. Pois, não faz muito sentido. E é exatamente isto. Tu, quando realmente tiveres que mudar a tua fisiologia, quando tu quiseres sentir uma emoção, mudar a fisiologia é um bom trigger para começarmos a sentir-nos melhor. Mas atenção, mudar a fisiologia sem mudar o processo mental não tem tendência a funcionar. Porquê? Porque o nosso processo mental, nosso sistema nervoso, para ser mais concreto, o nosso sistema nervoso, que vem desde o nosso cérebro, afeta diretamente o nosso corpo. Por isso, por mais que tentes ser um robô e forçar o teu corpo a agir positivamente, ele não vai agir. Porque mais tarde ou mais cedo tu vais estar assim, mas quando já estiveres com a costa livre vais estar assim. Não vai funcionar muito bem. Por isso, se tu realmente quiseres uma mudança a nível corporal, primeiro tens de fazer uma mudança a nível interno. É extremamente importante. E foram estes 4 pontos importantes nesta live. E, novamente, é simples. É fácil? Não. O simples nem sempre é fácil. Lembra-te que eu te disse no início desta live que nós somos feitos de várias ações ao longo do nosso dia. O dia tem 24 horas. Nós fazemos e temos várias emoções nesse dia. Aliás, foi por isso que eu comecei a escrever na minha agenda todos os dias que emoções é que eu fui sentindo ao longo desse dia. Para depois, no final de domingo, fazer um check-up e ver como é que eu me comportei nessa semana. E é curioso como eu tinha muitas emoções repetidas, muitas das vezes muitas que eu não queria. E era inconsciente. Mas quando começas a tornar um processo consciente, é muito mais fácil mudares. Por isso, se alguma coisa está a acontecer inconscientemente, torna isso consciente. Até porque nós temos muito mais respeito por nós inconscientemente do que conscientemente. O que é que acontece quando algumas pessoas bebem e ficam bêbadas?
Essas pessoas perdem os filtros. Essas pessoas simplesmente dizem, comportam-se como desejam. Apesar de que o álcool eleva os níveis de serotonina, que é felicidade e muitas das vezes carência. Por isso, o álcool também não é um bom exemplo, porque acaba por te elevar níveis artificialmente. Mas o que o álcool também faz é exatamente eliminar os teus filtros durante o período em que estás bêbada ou bêbado. E tu acaba por sair aquela frase: eu não te queria dizer isso. Mas tu querias dizer isso. Só que conscientemente não querias dizer isso. Mas inconscientemente estava lá. Por isso acabou por sair. E está tudo bem. Por isso é que eu te quero deixar a minha dica no final desta noite, que é: torna o inconsciente consciente. O inconsciente, aliás, permite-me mudar o nome, subconsciente. O inconsciente tem tendência a parecer algo que nós abordamos como sem sentidos, mas nós estamos completamente conscientes de tudo. Por isso é que eu gosto de chamar subconsciente. E eu comecei a chamar assim porque aprendi hipnoterapia. E é isso. Torna o teu subconsciente consciente. Uma boa maneira para fazer isto é ou meditar ou escrever. Ajuda perfeitamente. Sim, Sara, por acaso essa é uma técnica curiosa. É dar um significado a uma emoção através de uma cor. Muitas pessoas fazem isso e aliás, muitos psicólogos pedem às crianças desenhos porque é uma boa maneira delas exprimirem emoções indiretamente. Porque quando tu estás a desenhar, ou a escrever, quando tu estás a desenhar e estás a criar metáforas sobre outras pessoas, não estás-te a referir a ti mesmo. E é nesse momento que o teu consciente baixa as armas e deixa-te sentir. Por isso porque é que muitas das vezes, quando nós vamos pedir conselhos amorosos, nós dizemos ao nosso amigo ou à nossa amiga: olha, eu preciso de um conselho, mas não é para mim, é para a minha amiga ou para o meu amigo. Porque é muito mais fácil tu abrir-te se não for para ti mesmo. Por isso é também uma boa técnica. Às vezes quando chama-se em PNL dissociação. Quando nós nos dissociamos de nós mesmos e fazemos um feedback sobre nós, seja escrito, seja através de desenhos ou de cores, o nosso consciente acalma-se e deixa o nosso subconsciente trabalhar. E depois acabas por entrar em transe. Isto aqui já é matéria de hipnoterapia. E o teu subconsciente, como eu disse, trata-te muito melhor do que o teu consciente. Não quero entrar muito por aí porque tinha que explicar durante muito mais tempo e de caminho a web está a terminar. Mas nós tratamos-nos muito melhores quando estamos a nível subconsciente do que consciente. E é deixar o subconsciente trabalhar e o consciente descansar um bocadinho. É uma boa maneira, Sara. Exato, Pi. É maravilhoso. Por isso, nós estamos. Aliás, o Instagram está quase a deitar abaixo esta live, por isso vou deixar agora as perguntas abertas. Por isso, se tiveres alguma pergunta, do it now. Fala agora ou cala-te para sempre. Eu sempre adorei esta frase dos casamentos. Temos de fechar aqui o caderno, já não vou precisar dele. Apesar que nem precisei dele. Era só para me guiar. Boa noite, Pi. E bom trabalho para amanhã. Bom descanso. Aliás, também tem aqui o coisinho de perguntas. Deixa eu ver se tem aqui uma pergunta. Não. Mas quem quiser fazer uma pergunta, vou dar mais 2 minutinhos para quem estiver aqui para poder escrever a pergunta e falar. E depois vou falar sobre o meu trabalho um bocadinho, rapidamente, resumidamente, antes de acabar a live. Até lá vou estar aqui a olhar para a câmara para vocês. Espero que estejam a ter, acima de tudo, espero que estejam a ter uma ótima semana. Espero que estejam-se a divertir e que esteja tudo a correr bem. Quando tu quiseres, Sara. Para a semana temos todo o tempo do mundo para marcar um café e podemos falar sobre o que tu quiseres. Ainda estou à espera para ler o que tu tens para escrever, do que tu me falaste. Não vou estar aqui a dizer em público.
Olha, muito bem. Se mais ninguém tem nenhuma pergunta para fazer, vou falar só resumidamente do que é que eu faço. Então, para quem já me segue no meu perfil, não é dúvida nenhuma, eu sou coach e trabalho a nível consciente e subconsciente com as pessoas. Para além de ser coach, sou certificado em programação neurolinguística e estou neste momento a aprender hipnoterapia, que é muito bom. Não sou certificado, mas já estou a aprender os básicos e os conceitos e tem-me ajudado muito mais com PNL. Mas, coaching, vamos falar sobre coaching. Com coaching, eu posso te conseguir ajudar a alcançar os resultados que tu desejas. Existem muitas maneiras de fazer coaching, vai desde o empresarial até à vida cotidiana. E eu faço todos os coachings, desde gestão de tempo, emoções, vida física, relacionamentos. Também gosto muito de trabalhar com relacionamentos. Também relações sexuais, também é muito importante dizer isto, porque ainda é um tabu enorme na nossa sociedade. Mas muitas das vezes as nossas emoções incomodam a nossa vida sexual. É muito importante libertarmos-nos disto também. Mas eu trabalho em geral com tudo. O que é que o coaching não pode trabalhar? É com doenças psicológicas. Isto aqui já vai requerer um psicólogo. Mas um coaching é basicamente alguém que te vai levar do caminho onde tu estás para onde tu desejas. É basicamente como um personal trainer das emoções e da vida. Quando tu vais ao ginásio ter o teu PT para melhorar a tua performance física, eu, neste caso, melhoro a tua performance emocional e da vida e até mesmo no teu trabalho. Isto muito resumidamente o que é o coaching. O coaching serve mesmo para muita coisa e é muito bom. E eu próprio já tive uma coach e foi foi um dos meus maiores incentivos para começar a fazer coaching com outras pessoas, que é uma das minhas maiores paixões, como dá para ver. E é exatamente isso. Referente às emoções negativas. Se tu precisares trabalhar as emoções negativas, eu trabalho as emoções negativas nos meus 4 impérios, desde mentalidade, emoções, espiritualidade e a nossa parte física. E tenho 12 sessões, um pacote de 12 sessões que vamos trabalhando unicamente ao que tu desejas. E vamos aumentando o teu nível de consciência para tu lidares com os desafios da tua vida. Mas eu também tenho um serviço de acompanhamento. Ou seja, se não quiseres comprar pacotes, se quiseres começar a conhecer um pouco o coaching, PNL e entrar devagarinho, aliás, eu até te aconselho a entrar devagarinho, se não conheces nada deste mundo, o acompanhamento é por 15 em 15 dias, mês por mês, ou a agendar comigo, fazemos uma sessão de como é que tu estás, o que é que podemos fazer para resolver o que precisa ser resolvido, e vamos conversando e trabalhando. Não precisa ser nada muito bora lá. Pode ser algo calmo, mas realmente quiseres uma mudança, eu aconselho vivamente ou os 4 impérios ou as 12 sessões de coaching. Também tenho 12 sessões de alta performance, só que alta performance já que pode ser um bocado puxado se não conheces nada deste mundo. Eu aconselho a fazer alta performance depois de fazer as 12 sessões de coaching básicas, porque já estás mais habituado ao ritmo e a trabalhares em ti. Porque o que eu falo aqui em lives é apenas um pequeno ponto do iceberg do que podemos fazer. E quando estou num processo 1 a 1 contigo, eu entendo as tuas dores e os teus prazeres e consigo realmente ter uma abordagem diferente e muito mais direta e encontrarmos soluções juntos muito mais rápidas do que fora aqui apenas para todas as pessoas. Apesar que coaching em grupo também funciona. Só que para coaching em grupo tinha que ser no Zoom, não podia ser aqui numa live. E, se quiseres conhecer este mundo, eu tenho uma sessão gratuita, sim. Tu podes neste momento enviar-me mensagem e vais ter uma sessão gratuita. E vamos falar sobre coaching e sobre o que tu desejas obter. E se tiveres vergonha ou se tiveres receio, não te preocupes. O meu propósito aqui é ajudar-te e é fazer com que te sintas mais confiante e que possas sentir-te, acima de tudo, confortável. Neste momento estou apenas a trabalhar online, ou seja, por videochamada no computador ou até mesmo por chamada telefónica. Por isso, de qualquer das maneiras, fica à vontade. Este processo funciona tão bem como fisicamente. E se quiseres ter alguns testemunhos das pessoas que já fizeram coaching, com quem eu já fiz coaching, basta ires ao meu perfil, tem lá alguns testemunhos e vão começar a aparecer mais, que eu já estou a começar a trabalhar mais ativamente
nesta área que eu tanto amo e que eu acho fundamental cada vez mais aparecer em Portugal. O dia em que coaching, psicologia, hipnoterapia e outras terapias se aliarem, eu acho que vai ser o dia em que Portugal realmente vai fazer uma mudança enorme na saúde mental e vamos começar a mudar muitas mentalidades e a termos melhor qualidade de vida que todos desejamos. Muitas das vezes, infelizmente, a nossa qualidade de vida depende do nosso mindset pobre. Infelizmente é uma verdade e eu já tive esse mindset e sei muito bem ver a diferença. Por isso, se tiveres curiosidade, uma sessão gratuita, manda-me mensagem sem receio. Eu estou aqui para te ajudar e a trabalhar contigo. Começar a oferecer pacotes de coaching como prendas de aniversário. Olha que ideia, Sara. Oportunista também. Para quem não sabe, a Sara é uma amiga minha desde há muito tempo e também foi uma das minhas clientes. Ela sabe muito bem como é que eu trabalho e como sou. Mas pessoal, esta live já chegou ao fim. Também não vou me alongar muito mais que o Instagram já vai fechar de caminho a minha live. E eu quero realmente desejar que tenhas uma ótima semana. Espero que esta live tenha contribuído realmente para tu poderes... Espero que esta live tenha contribuído para ti, para tu poderes realmente teres uma mudança significativa nas tuas emoções. Em geral, não vou dizer emoções negativas, apesar do propósito desta live ser emoções negativas, o que eu te disse também pode-se aplicar às emoções positivas. Lembra-te, nós temos emoções, agora o significado é que diverge. Todas as nossas emoções são um sinal de que alguma coisa está a acontecer. E essas coisas é que podem ser positivas ou negativas. Por isso, aceita as suas emoções, fazem parte de ti e começa a viver melhor. Por isso, bom fim de semana, tenha um excelente domingo e aproveita realmente a tua vida. Porque é uma. Aproveita neste momento a tua vida ao máximo. Com quem tu amas e, acima de tudo, contigo mesmo, contigo mesma. Porque nós podemos amar muitas pessoas, mas acima de tudo temos de amar a pessoa que somos. E esse é o maior propósito da nossa vida. É aprendermos a amar-nos. Porque quando nos aprendemos a amar é que conseguimos descobrir verdadeiramente o significado de amar os outros. Porque tu não vais conseguir amar outra pessoa se não te amares a ti mesmo. Se tu não te respeitas como esperas ter respeito de outras pessoas, tu apenas vais tolerar o que aceitas. Por isso, se tu vens aqui às minhas lives e vês os meus vídeos e as minhas publicações porque queres alcançar alguma coisa e ser feliz, deixa-me dizer-te o segredo aqui e agora. Ama-te. Ama-te como tu amarias alguém pela primeira vez quando te apaixonasses. E a partir daí, isto aqui eu posso dizer com 100% de certezas. A tua vida vai começar a ser como tu desejas. Por isso espero que tenhas um excelente domingo. E boa noite. Tchau!